Bom dia, professores incríveis desse Brasil tão lindo, tão grande. E mais uma vez nós estamos aqui com mais um vídeo na nossa página Professores Incríveis. Se você ainda não foi lá visitar a nossa página, ó, tem muita coisa legal, tem muitas imagens, posts, projetos bem legais para estar ajudando você nessa tarefa tão linda que é a sua sala de aula. São vivências da sala de aula, coisas práticas da sala de aula. Esse é o objetivo da nossa página, é compartilhar vivências com vocês, meus amigos professores, né, de sala de aula, coisas, cantinho de história, brincadeiras dirigidas, muitas coisas. E hoje eu trouxe nesse vídeo os meus recursos de história para mostrar para vocês algumas sugestões, para você transformar o momento da história, a hora da historinha ou a rodinha de história, num momento super legal para as crianças, que vão marcar a vida deles. Eu amo contar histórias, eu amo. Eu sou contadora de história, gosto muito de contar história, muito, muito, muito. Quando me chamam para ministrar nas igrejas, eu sempre falo, eu sou contadora de histórias. Porque Jesus ele ensinava contando histórias. As parábolas eram histórias que Jesus contava. Então, as histórias elas nos levam a lugares longínquos, não é verdade? E através das histórias você pode ensinar os seus alunos. E tem muita história legal. Eu trouxe aqui algumas sugestões de recursos variados para a gente estar dando uma olhada para mim estar passando para vocês, ó. Desde recursos simples, como os palitoches simples com imagens impressas, até aventais de histórias. Olha, vou mostrar um por um para vocês, pincelando rapidamente. Depois, quem quiser saber das histórias em detalhes, de qualquer uma dessas histórias que eu vou contar, fala comigo, que aí qualquer coisa, se tiver muita procura, eu faço um outro vídeo, ou então eu mando a história pelo zap, tá bom? Aí depois vocês falem comigo. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro, ó. Ganhei uma xícara, uma caneca que veio dentro dessa caixinha. Peguei, transformei ela numa caixinha de história, porque eu não tenho ainda a minha latinha de história. Então eu transformei ela na minha caixinha de história e coloquei aqui dentro. Achei no livro do meu filho do ano passado essas imagens, ó, da historinha dos 3 porquinhos. Olha que legal. Transformei em plaquinhas, colei num palito, ó, e fiz a minha história que eu pretendo contar hoje ou amanhã para os meus alunos, ó. Que legal. E aí eu vou tirando da caixinha e mostrando para eles as imagens e contando. Ó, simples e bem legal para eles verem. Então, assim, você pode falar assim, mas eu não sei trabalhar com EVA, mas você pode estar fazendo histórias de maneiras mais simples, no palitoche, com palitos de picolé, com palitos de churrasco, você pode estar criando de diversas maneiras. Só não deixe de contar história para as crianças, porque eles amam. As crianças adoram ouvir história, eles viajam. Então, faça isso, não deixe de fazer isso. Uma outra, como eu estava falando de palitoches, essa daqui é uma história que eu criei para Páscoa, ó. A história do coelhinho fofo e da ovelhinha Nina. E aí você vai contar, né? Que o coelho é uma história que fala sobre o coelho, a Páscoa e a Páscoa verdadeira. Né? O coelho era muito cheio de si, porque na Páscoa se comemorava o dia dele. E aí a ovelhinha entra falando a história, contando a história verdadeira da Páscoa. Eu fiz isso aqui para essa Páscoa e ficou muito legal. As crianças gostaram muito. Uma outra historinha é a luvinha, ó. Luvinha, se bem que a minha é mãozinha, ó. Mas você pode fazer luva quando você faz em 2 partes. Essa eu fiz assim. E isso aqui, esses corações, é o plano da salvação. E eles saem, ó. Tem o velcro que aí você tira tudo e depois você vai falando de cada cor. Olha que legal. Muito legal essa luvinha com o plano da salvação. É simples, ó. Simples e bem legal. E você pode estar fazendo das histórias, de outras histórias. A musiquinha dos 5 patinhos, a musiquinha do Seu Lobato, tudo você pode estar botando em luva. E também outras histórias também. Uma outra coisa também, o avental de histórias, ó. Avental de histórias eu amo avental. Tenho vários, só que essa história aqui eu gosto muito.
que é a história da lagartinha Filomena. Olha que linda. Lagartinha Filomena, ela era triste porque ela não tinha amigos, se sentia muito feia, muito gordinha, porque ela vivia no tronco de uma árvore e ela não sabia fazer nada, a não ser comer folha, comer, comer, comer. E ela via todos os outros bichinhos passando e fazendo alguma coisa de útil. Ó, o caracol carregava a casinha nas costas, a formiguinha era muito trabalhadeira. E o passarinho tinha uma voz linda porque ele cantava e alegrava todo o jardim. E ela se sentia muito triste. E aí você fala que ela chorou tanto, 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 se enfiou dentro do tronquinho que ela morava e depois de dias ela virou essa linda borboleta. É claro que a história tem mais detalhes. Eu estou passando assim para vocês bem rapidamente, senão não vai dar para passar tudo, né? Senão eles cortam o vídeo, então não dá. Então essa história que eu amo, já contei muitas vezes, as crianças amam quando você guarda a lagartinha e depois você tira a borboleta. Então é a história da lagartinha Filomena. Essa história eu peguei na internet, não dessa maneira, não tem assim no avental. Porém, eu fiz do meu jeito no avental, dei um nome para ela, Filomena, e aí você pode criar do seu jeito. É legal no avental porque você prende, já chama a atenção das crianças, você guarda ela e o restante, todos esses bichinhos têm que ficar guardado no bolso. Então é uma história linda e dá para você falar sobre transformação, dá para você falar, contar na igreja sobre a transformação que Jesus faz na nossa vida. E é lindo, as crianças amam. E você pode trabalhar que ela se sentia triste, que ela se sentia gorda, que ela se sentia feia. Você pode trabalhar a autoestima. Então dá para você fazer muitas coisas com essa história da lagartinha Filomena. Um outro muito legal que eu vi na internet, também adaptei, foi a história da criação. Ó, eu fiz assim para falar que a terra no início ela era sem forma e vazia, não tinha nada. E aí depois, ó, quando você vira, você vai mostrando tudo para as crianças e vai contando a história. Olha que legal. Achei essa ideia na internet e adaptei e fiz do meu jeito. Tá bom? Muito legal. Ainda não usei esse recurso, tá novinho, esperando o momento certo. Uma outra coisa muito legal que eu amo de paixão é a minha caixa de história. Por isso que ela tá feinha assim desse jeito. Porque eu uso muito com as crianças, caixa de história, caixa de sapato, ó. E aí você faz, ó, e dentro você fala para as crianças, vai ter uma história muito legal, vocês querem ver? E olha que legal essa história, ó, que tem aqui dentro. É a história de Daniel, ó, rolinho de papel higiênico e latinha, ó, rolinho de papel higiênico para contar a história de Daniel. Olha o rei Dario aqui, ó. Viu? Os leões, ó, rolinho de papel higiênico, o anjo também, ó. Isso aqui as crianças amam, amam, amam. Esses recursos que a gente faz com rolinho de papel higiênico. É muito, muito legal. E aqui dentro tem também os palitoches, ó, o coelho, a ovelhinha. Aí tem essa caixa de história muito legal, muito mesmo. E dá para você contar a história segurando essa caixa só com alguma coisa aqui dentro. Uma vez eu contei a história de José, só com a caixa de história, falei a história toda, falei de um presente muito lindo que ele ganhou do pai dele. E dentro, quando eu abri, tinha um casaco colorido. E aí eu prendi a atenção das crianças até o fim, só segurando a caixa e falando para eles, colocando para eles que aqui dentro tinha um presente que José ganhou do pai dele. Quando eu abri, eles amaram, né? Porque eu segurei a atenção deles e eles falaram, nossa, que casaco bonito. Então, enfim, a caixa de histórias é muito, muito legal. Outra coisa que eu amo, ganhei, ó, das minhas irmãs que viajaram para João Pessoa, elas trouxeram essa boneca linda para mim. Olha que coisa mais linda. Chapeuzinho vermelho. Linda essa boneca. Você conta a história, mas olha que coisa interessante. Olha aqui, ó. Ó, ó. Tem a vovó, você conta a história da Chapeuzinho. Isso aqui, quando eu levei para a escola, as crianças amaram. Tem a vovó e tem também, olha que legal, o lobo mau. Olha, gente,
Essa boneca aqui fez um sucesso, e aí eu fiz o projeto Chapeuzinho na minha casa, ela foi para casa dos alunos e as crianças adoraram, as mães mandavam fotos para mim e quase que a Chapeuzinho não voltou para mim, sabe? Porque as crianças amaram, não queria devolver. Então, ó, muito lindo, eu não sei se aqui no Rio vende, eu sei que as minhas irmãs trouxeram de João Pessoa e eu amo essa boneca, amo, ela fica guardadinha e todo início do ano eu sempre uso ela para contar histórias para as crianças, ó, lindo, 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 lindo. E aqui eu também tenho um outro recurso, ó, Bola de Neve, essa história tem na internet. E a história você pode estar utilizando o Dia da Consciência Negra para falar sobre racismo. Esse boneco ele tava lá na salinha das crianças e as crianças não gostavam de brincar com ele. Então eu olhei e pedi a minha líder que deixasse ele ficar comigo e já contei a história na igreja, na escola e é muito legal. A história do Bola de Neve, procura na internet que você encontra, ó. Amo esse pretinho aqui, amo. E tem também mais algumas aqui que eu trouxe, ó, do Filho Pródigo, olha que legal, que eu fiz em rolinho também de papel higiênico, ó, do Filho Pródigo, né, a história da Bíblia, ó, tem carinha triste, carinha feliz, quando ele recebeu o dinheirinho ele ficou feliz, mas depois que o dinheiro acabou ele ficou triste. Então, ó, muito legal essa história, muito, as crianças gostam demais. Tem até o porquinho que ele teve que cuidar, ó. Tá vendo? Tudo de rolinho de papel higiênico. E tem essa daqui que foi uma das primeiras histórias que eu aprendi a contar. É a história do Edmundo, que fala sobre a transformação que Deus faz na nossa vida. É uma história linda que eu aprendi com o pastor Jorge Oliveira. E foi um dos primeiros cursos de capacitação que eu participei. E essa história eu já contei em muitas igrejas. E as crianças amam. Depois eu vou fazer um vídeo contando essa história. A história do Edmundo. Ele era assim. E depois que ele ouviu Jesus falando assim, ó, porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ficou assim, olha que lindo, e você vai contando, e as crianças amam essa história, eu amo essa história de paixão. Então assim, é isso, minhas queridas, meus queridos amigos professores, a gente pode contar a história de diversas maneiras para os nossos alunos. Eles amam, não deixe de contar a história. É muito legal, você pode contar a história com esses recursos, você pode contar a história com um recurso apenas, mas não deixe de ter um recurso visual, porque as crianças aprendem melhor ouvindo e vendo. Então, não fique só lendo livrinhos, tem muitos livros bons, muitas histórias lindas, mas não deixe de contar a história, porque a história precisa fazer parte da nossa vivência em sala de aula. A gente precisa contar a história. Até os maiores do ensino fundamental, se você tiver uma estratégia boa, eles vão parar para ouvir você contando história. É claro que cada faixa etária tem o seu jeito de contar a história. Não é verdade? Porém, criança, até nós adultos gostamos de ouvir histórias, imagina as crianças. Então, tire um momento da sua aula para contar a história, tire um momento da sua aula para fazer a rodinha de história, fantoches, muitas coisas que você pode estar usando para estar trabalhando esse momento. E aí você pode deixar a sua criatividade. Não leia história não é para ser lida, história é para ser contada. Então, estude primeiro a história, grave os pontos principais e ali você vai contar a história do seu jeitinho, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. É mais um vídeo para compartilhar com vocês. Curte, compartilha com seus amigos. Recursos para a história. Esses são meus, tá bom? Esses fui eu que fiz. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus alunos, a sua sala de aula e que você seja verdadeiramente um professor incrível. Beijo!